Salve galera, beleza? Sejam bem-vindos aí mais um vídeo do meu canal. E para essa semana, aproveitando os vídeos que eu postei semana passada, eu vou trazer mais uma vez aqui a construção de um dashboard. Dessa vez a gente vai construir um dashboard para análise de vendas e o melhor, sem utilizar nenhuma fórmula. No vídeo de hoje a gente vai então explorar alguns recursos oferecidos pelo Excel, tratando sobre tabelas dinâmicas e segmentação de dados. Quem acompanhou a playlist que eu disponibilizei semana passada, viu como é trabalhoso, como pode ser trabalhoso a gente construir um dashboard utilizando fórmulas e botões de controle de formulário. E apesar de ser bastante trabalhoso, a playlist aborda bastante recurso que o Excel pode nos oferecer, principalmente para resolver problemas de diversos tipos aqui dentro da plataforma, beleza? Então hoje a gente vai construir esse dashboard que vocês estão vendo, dando uma passada geral sobre ele aqui. Por ele a gente vai poder analisar a receita total por mês, tá? Das vendas de alguns produtos, o faturamento de cada um desses produtos, a quantidade de vendas por mês e a distribuição das formas de pagamento. Essa análise vai poder ser feita analisando um ano em específico e escolhendo um produto para análise. Todo esse dashboard aqui foi construído em cima dessa base de dados, tá? Essa base de dados é uma tabela de vendas bem simples e nela a gente tem a data, que contempla o período do dia 1º de janeiro de 2018 até o dia 31 de dezembro de 2020. Aqui a gente tem uma segmentação dos meses, segmentação do ano, dos tipos de produto, dos tipos de pagamento disponíveis, a quantidade vendida de cada produto, o preço unitário e o valor total de cada venda efetuada. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Milton Soares e eu estou super ansioso para construir esse dashboard aqui com vocês, e eu estou deixando aqui na descrição dois links para download, tanto do dashboard já pronto para servir para vocês como gabarito, bem como só da base de dados. Então eu recomendo fortemente que vocês façam o download para acompanhar a aula junto comigo, porque o importante aqui é que vocês pratiquem para a gente deixar o conteúdo bem fixo. Uma vez passadas essas informações, bora para a construção desse dashboard. Bom, galera, então comecei outro arquivo Excel aqui só com a nossa base de dados, tá? Então comecem aí também um novo arquivo a partir da base de dados que vocês fizeram download aí embaixo. Vamos usar essa planilha para começar a desenvolver o nosso dashboard. E o primeiro passo que eu vou tomar aqui para a construção do dashboard é começar criando algumas planilhas adicionais que vai servir como base para a construção das tabelas dinâmicas de cada gráfico. Então, eu vou fazer uma planilha chamada gráfico 1, mais uma chamada gráfico 2, uma chamada gráfico 3 e outra chamada gráfico 4. Então, vão ser nessas quatro planilhas que a gente vai montar as tabelas dinâmicas. O dashboard propriamente dito, eu vou criar mais uma guia e vou chamar ela de dashboard. Para começar a construção desse dashboard, eu vou começar de uma maneira diferente. Eu vou começar pela estilização da disposição de como a gente vai colocar os gráficos aqui dentro. O que eu quero dizer com isso? Então, aqui na planilha dashboard, eu vou aqui na guia inserir e vou começar a traçar algumas formas para a gente posicionar os nossos gráficos. Então eu vou começar aqui com um retângulo e vou fazer um primeiro retângulo apertando a tecla Alt para ele dimensionar de acordo com o tamanho das células. Eu vou fazer um até aqui e ele vai servir como o nosso background aqui do nosso layout. Ele ainda eu estou achando que está pequeno, vou aumentar ele um pouquinho. Qualquer coisa, se for necessário, a gente aumenta ou diminui o tamanho desse retângulo. Clicando sobre ele aqui no balde de preenchimento de cores, eu vou colocar um cinza. Eu vou colocar esse primeiro cinza aqui, tá? Vou selecionar aqui no formato de forma e já tirar o contorno. Vou inserir mais uma ilustração, mais uma forma aqui no meio, beleza? Com ela selecionada, apertando a tecla Ctrl, vou selecionar nosso retângulo maior, vou aqui no formato de forma, na seção organizar,
Vou centralizar os dois. Agora eles estão centralizados. E nesse aqui eu vou utilizar ele para construir o nosso título. Então aqui na página inicial eu vou colocar uma fonte que eu gosto, que é a Callistoga, para título. Vou colocar um tamanho maior, uma cor branca, e vou chamar aqui de Dashboard de Análise de Vendas. Vou posicionar o texto ao meio e vou formatar essa forma, deixando ela sem preenchimento e sem contorno, tá? Como a gente viu, a gente tem 4 gráficos, então eu vou construir a disposição desses gráficos aqui dentro. Como eu vou fazer isso? Utilizando mais formas. Dessa vez eu vou utilizar os retângulos com cantos arredondados. Então eu vou criar um primeiro retângulo aqui. Acho que mais ou menos desse tamanho tá bom. Chegar um pouco para baixo. Se faltar tamanho, a gente redimensiona depois, tá? Aqui, ó, notem que tem essa bolinha amarela. Eu vou diminuir um pouquinho a curvatura desse retângulo. Eu vou preencher ele com a cor branca. Vou deixar ele sem contorno. E aqui, para dar uma diferenciada, né, no nosso layout, eu vou inserir mais uma forma. Aqui dentro da seção de retângulos, a gente tem a opção de retângulo com cantos superiores arredondados. Eu vou desenhar ele aqui, mais ou menos dessa forma. Eles não estão batendo ainda. Ó, eu vou ajeitar aqui. Eu vou pegar o tamanho desse retângulo branco, 21,59, e vou passar para esse aqui, 21,59. Vou selecionar os dois apertando a tecla Ctrl. Eu vou centralizar eles e alinhar a parte superior. Agora, selecionando só o retângulo azul, eu vou tirar o contorno dele e vou dar um preenchimento de um cinza um pouco mais claro. Beleza? Agora, selecionando os dois, eu vou apertar a tecla, vou segurar a tecla Ctrl e arrastar ele para baixo. E vou posicionar aqui. Ficou maior que a gente esperava, então a gente só arruma o de trás. Agora, novamente, eu vou selecionar as duas formas, apertar a tecla Ctrl e arrastar aqui para o lado, beleza? E esse eu vou diminuir um pouquinho. Vou selecionar eles todos no formato de forma. Eu vou alinhar a parte superior. Esses 4 eu vou centralizar. Agora eu vou selecionar esse da direita, segurar Ctrl e arrastar para baixo. Vou centralizar ambos, selecionar esses 4 aqui e alinhar com a parte superior. Agora no primeiro eu vou começar dando os títulos para eles. Então eu vou colocar aqui 14 negrito preto. E o primeiro gráfico que a gente tem é receita total por mês. Esse aqui a gente tem o faturamento por produto. Aqui a gente tem a quantidade vendida por mês. E nesse último, iremos ter a distribuição da forma de pagamento. Agora, para replicar esse formato para os demais, eu vou selecionar somente essa forma que tem o nosso título. Aqui na página inicial, a gente tem as opções aqui da seção da área de transferência. A gente tem aqui o pincel de formatação. Vou clicar sobre ele e trazer para cá. Clicar sobre ele. Não passou? Então vou selecionar de novo, clicar sobre o pincel e passar para essa forma. E assim para outra. Bom, aqui a gente já tem então o nosso layout construído. E agora a gente pode conferir se ele está ficando mais ou menos, vai ficar conforme a gente quer. Então, aqui na guia exibir, eu tirei todas a exibição dos títulos, da linha de grade e da barra de fórmulas. E agora eu vou ocultar a faixa de opções e a gente vê que ele está
encaixando certinho aqui no nosso monitor. E se for preciso, a gente pode até aumentar um pouquinho a forma de fundo. E agora selecionar todas as outras segurando a tecla Ctrl. A gente pode descer eles aqui um pouquinho, porque a gente vai precisar dessa parte superior para inserir a segmentação dos dados. Bom, uma vez feito o nosso layout, eu vou reexibir aqui a barra de fórmula e os títulos. A gente pode começar a construir, então, os nossos gráficos. E vocês vão ver a facilidade que a gente pode construir isso com as tabelas dinâmicas. E para isso, eu vou voltar aqui na tabela, na base de dados, clicar em qualquer lugar em cima dessa tabela, que ela já está formatada no formato de tabela, tá? Tem que ter isso em mente. E indo aqui na guia Inserir, na seção de tabelas, eu vou clicar em Tabela Dinâmica. O Excel vai trazer essa caixa de diálogo aqui para a gente, de criação de tabela dinâmica. Nessa primeira seção, ele pede para a gente selecionar o nosso intervalo para a tabela, né, para onde ele vai pegar os dados dessa tabela. E aqui a gente não vai mexer nesse vídeo em específico. Agora aqui nessa segunda parte dessa caixa de diálogo, a gente tem as opções de nova planilha ou planilha existente. Se a gente deixar marcada nova planilha, o Excel cria automaticamente uma planilha nova para a gente. Mas aqui, como eu já criei essas guias, gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3, etc., eu vou selecionar elas clicando em planilha existente, simplesmente indo aqui no gráfico 1, selecionando a célula 1 e vou dar um OK. Uma vez que a gente deu OK aqui, a tabela dinâmica praticamente está construída. Só falta a gente selecionar os campos que a gente quer ver por ela. Quando a gente cria uma tabela dinâmica, o Excel já traz aqui uma nova guia para a gente, que é da análise da tabela dinâmica, beleza? O primeiro passo que eu vou fazer aqui, antes que eu me esqueça, é aqui nesse ícone de tabela dinâmica, eu vou trocar o nome dela. Aqui eu vou chamar ela de gráfico 1, para a gente se organizar aqui dentro. Beleza. Aqui no canto direito é a parte principal da tabela dinâmica, onde a gente vai alimentar os dados para essa tabela. Notem que a gente tem aqui algumas opções, né? Data, mês, ano, produto, etc. Essas opções, se vocês separarem, são as mesmas colunas que a gente tem da tabela de referência, tá? E a partir desses campos que a gente vai montar as nossas tabelas para a construção dos gráficos. E como a gente monta, né, de fato, essa tabela? E é com esses campos que a mágica da tabela dinâmica acontece. Então, por exemplo, nosso primeiro gráfico a gente segmentou o faturamento de cada produto mês a mês. Então, eu vou jogar aqui para vocês verem o mês nas linhas e o total nos valores. E ele já traz aqui segmentado para a gente essas informações. Aqui a gente pode fazer um mix de diversas coisas. Por exemplo, se eu quiser colocar os anos nas colunas, então a gente tem agora as informações de 2018, 2019, 2020 segmentadas pelo mês de cada um desses anos. A gente pode fazer também mais uma análise colocando o tipo de pagamento, mas dessa forma a gente está começando a poluir a nossa tabela. E não é isso que eu quero no momento. Então eu vou só apagar e deixar essa segmentação em específico. Notem que aqui nos valores, no campo de valores, a gente tem esse símbolo de somatório. Ele, por padrão, já vem somando as quantidades que a gente tem. Aqui, se a gente clicar nessa setinha de campo suspenso e na última opção de configurações do campo de valor, a gente pode escolher outras funcionalidades que o Excel já traz para a gente automaticamente. Então, a gente poderia selecionar a contagem, a média desse intervalo e por aí vai. Mas aqui no caso eu quero a soma mesmo. Então, aqui eu só vou fazer uma formatação, selecionando todo mundo aqui em cima. Eu vou formatar como moeda, tá? Vou clicar aqui em qualquer lugar dessa tabela dinâmica. Aqui em cima, a gente tem duas opções para a tabela, que é análise de tabela dinâmica e design. Eu vou clicar em design e aqui nas opções de layout, temos aqui no segunda opção, totais gerais, e eu vou desabilitar para linhas e colunas, porque eu não vou precisar dessas informações aqui agora. E olha como é fácil de criar um gráfico em cima dessa tabela. Vou selecionar qualquer um dos campos aqui em cima, ou na guia inserir, e o nosso primeiro gráfico vai ser uma coluna agrupada 2D.
vou simplesmente dar um OK e pronto, a gente já tem o nosso gráfico montado. Todo gráfico de tabela dinâmica ele vem por padrão já selecionado numa nova guia, que é a análise de gráfico dinâmico. Nessa guia, aqui em mostrar/ocultar, a gente tem uma opção de botões de campos. Eu vou clicar em cima dele para tirar os botões que eu não vou utilizar eles aqui. E agora eu vou apagar o título desse gráfico, a legenda, os valores do eixo Y e essas linhas de trás. E agora é somente formatação. Clicando sobre qualquer uma dessas barras, eu vou apertar Ctrl 1. Aqui em largura de espaçamento eu vou colocar 75%, tá? Vou aumentar um pouquinho aqui já. Aqui nos elementos do gráfico eu já vou colocar os rótulos. Uma vez que a gente colocou os rótulos, eu vou dar um Ctrl X e levar aqui para o nosso dashboard. Beleza? E eu vou posicionar ele de acordo com o local que a gente destinou para esse gráfico. Notem que os rótulos aqui eles ficaram muito juntos, né? E consequentemente a visualização está um pouco ruim. Então o que eu vou fazer para arrumar esse problema é simplesmente voltar aqui no gráfico, na planilha gráfico 1. Aqui na célula D2 eu vou somente dividir os valores aqui por 1000. Então eu vou pegar B2, primeiro valor aqui, dividir por 1000, tá? Vou arrastar para baixo só para a gente ter uma melhor visualização com todos selecionados. Aqui nas formatações de número, eu vou clicar na setinha, aqui em mais formatos de número, e aqui selecionando as categorias, em personalizado eu vou simplesmente adicionar, clicar aqui ó, no tipo, abrir aspas duplas, e dentro das aspas eu vou colocar um K. O K é a notação aí para 1000, né? É como se fosse esse valor vezes 1000. E eu vou utilizar agora essa coluna como nossa nova fonte de rótulos. Então eu vou clicar em qualquer um desses rótulos, apertar Ctrl 1, ele vai abrir aqui as opções de formatar rótulos, e aqui em opções de rótulo eu vou escolher valor a partir das células, ele vai abrir essa caixa de diálogo para a gente, eu vou simplesmente vir em gráfico 1, selecionar os novos rótulos, OK, e aqui, de novo, eu vou marcar o checkbox do valor a partir das células e desmarcar esses dois aqui por padrão. E pronto, agora a gente já tem uma visualização bem melhor dos nossos rótulos. Então, vou só terminar de formatar esse gráfico, clicando em qualquer uma dessas barras, venho aqui nas cores, nas opções de cores, e vou selecionar aqui esse preto. Aqui no eixo Y eu vou dar um negrito para a legenda aqui. Clicando aqui em cima de qualquer uma dessas barras, eu vou em formatar aqui em cima e vou dar um efeito de sombra. Vou dar esse efeito aqui para ele ficar mais estilizado. Beleza? E agora a gente vai replicar esse mesmo procedimento para os demais gráficos. Então, para o faturamento de produto, eu vou vir aqui na base de dados nossa, clicar em qualquer lugar dessa tabela, inserir tabela dinâmica, planilha existente. Clicando aqui em cima de local, vou vir para o gráfico 2. Na célula 1, vou dar OK. Então, o gráfico 2, a primeira coisa que eu vou fazer, para não esquecer, é trocar o nome para gráfico 2 aqui da tabela. Então, aqui agora a gente quer segmentar pelo tipo de produto. A gente pode pôr nas linhas ou nas colunas. Eu prefiro colocar nas linhas. E a gente quer saber os valores, né? A soma das vendas de cada um desses produtos. Uma vez feito isso, eu vou selecionar todo mundo, página inicial, formatar como moeda. Aqui em design, mais uma vez, eu vou tirar os totais gerais, que eu não vou precisar deles agora. Clicando em cima, inserir. Da outra vez a gente usou uma coluna agrupada, agora eu vou usar barra agrupada, tá? Vou clicar em cima do gráfico construído. Aqui em análise de gráfico dinâmico, eu vou ocultar os botões, vou tirar o título, tirar a legenda e os rótulos do eixo X e apagar essas linhas de fundo. Aqui a minha ideia agora é deixar visível como numa espécie de ranking. Então, o produto que mais vendeu ficar em primeiro, depois o segundo e por aí vai. E a gente tem algumas formas de fazer isso. O primeiro, eu vou selecionar aqui, clicar em cima do valor aqui da soma total, clicar com o botão direito agora e a gente tem a opção classificar. Eu vou classificar do menor para o maior.
aqui os valores ficaram, né, do menos vendido até o mais vendido, só que o gráfico ele possui os valores invertidos. Então, em primeiro lugar, acabou ficando a webcam, que é o que foi mais vendido, entendeu? Então, agora é só a estilização. Vou dar um Ctrl X, vou vir aqui para o dashboard, dar um Ctrl C aqui. Aqui, ó, eu não fiz uma coisa. Aqui nesse gráfico, só para terminar de formatar, eu vou deixar ele sem contorno e deixar sem preenchimento, beleza? Agora, aqui nesse gráfico do faturamento de produto, vou clicar em cima de qualquer uma das barras, apertar Ctrl 1, vou colocar 100% de largura do espaçamento, vou adicionar nos elementos do gráfico os rótulos. Os rótulos aqui estão por fora, eu não gosto muito desse formato para barras, então eu vou clicar em cima desses rótulos, vou apertar Ctrl 1 mais uma vez, e aqui ó, na posição do rótulo, eu vou colocar ele na extremidade interna do gráfico, tá? Eles já estão selecionados, então eu vou vir aqui na página inicial, eu vou dar um negrito neles, aumentar um pouquinho e colocar uma cor branca. E agora, para as cores das barras, eu vou aqui no preenchimento e vou utilizar esse roxo que eu tenho aqui, que eu usei recentemente. E eu vou colocar esse mesmo roxo para a nossa legenda aqui de cada produto. Vou aumentar um pouquinho aqui também. Não, eu vou só deixar um negrito. Beleza? E a gente pode aumentar um pouquinho aqui para o lado, não tem problema. Basta só vir em formatar, tirar o contorno e tirar o preenchimento, que tá tudo bem. Agora, para o próximo gráfico, mais uma coisa, só para deixar mais estilizado aqui, ó, eu vou selecionar qualquer uma das barras, vou em formatar, vou adicionar uma sombra também, dessa vez eu vou colocar uma sombra inferior, para dar esse estilo aqui, esse detalhe que faz bastante diferença aí na estilização do nosso dashboard. Agora, para a quantidade de vendas por mês, eu vou seguir o mesmo processo. Vou vir aqui na base de dados, inserir tabela dinâmica, planilha existente. O local agora vai ser o gráfico 3. Selecionar a célula 1. Já vou trocar o nome para gráfico 3, tá? E aqui a gente quer agora dividir a quantidade vendida mês a mês. Então, para as linhas eu vou utilizar o mês e para os valores eu quero que seja a quantidade vendida. E aqui ele já traz para a gente essas informações. Então, da mesma forma em design, totais gerais, vou desabilitar. E para os gráficos eu vou inserir, então, aqui, não é o de coluna, eu quero um de área 2D. Vou selecionar o gráfico, ocultar os botões e o mesmo processo que a gente fez para os demais gráficos. Eu vou simplesmente dar um Ctrl X e jogar aqui para o nosso dashboard. Então, agora é só a questão de formatação, clicar aqui em cima nos elementos do eixo, vou colocar os rótulos, vou aumentar um pouquinho, dar um negrito, aumentar um pouquinho. Aqui eu vou trocar a cor da nossa área de plotagem. Eu vou colocar aqui, ó, veio como borda para mim, mas eu quero preenchimento, eu vou colocar um preenchimento gradiente. Vou excluir aqui esses clips. Eu gosto de fazer invertido e troco a cor desse primeiro clipe para o roxo que a gente está utilizando, e esse aqui eu deixo branco mesmo, tá? Agora aqui em formatar, eu já tirei o contorno e a forma. Aqui, vou formatar o eixo X aqui desse gráfico, vou dar um negrito para ele, aumentar um pouquinho. Ó, ficou desproporcional, vou deixar assim mesmo. E a gente pode simplesmente ajeitar aqui de acordo com a nossa tela. Agora, só falta a distribuição da forma de pagamento, que mais uma vez a gente vai seguir o mesmo processo. É muito mais fácil construir um dashboard com as planilhas, com as tabelas dinâmicas. Vocês podem ganhar bastante produtividade fazendo dessa forma, né? Aqui a maior preocupação, como vocês podem ver, basicamente é com a estilização do dashboard. E para o gráfico 4 aqui, então, como a gente quer os pagamentos, né? A distribuição dos pagamentos. Então, eu vou selecionar pagamento, jogar para as linhas e o preço e o total, quer dizer, eu vou utilizar como resultado.
aqui dentro em Design, mais uma vez, vou desabilitar os totais gerais, selecionar esses dois, em página inicial vou formatar como moeda, e agora eu vou simplesmente inserir aqui um gráfico de rosca. Vou selecionar o gráfico, ocultar os botões, apagar o título. Agora eu vou clicar aqui em cima da legenda. Essa legenda eu vou deixar. Vou apertar Ctrl 1 para abrir as opções de propriedades dessa legenda. E aqui, ó, na posição da legenda, eu vou colocar ela como inferior. Vou fechar. Clica sobre qualquer uma dessas duas barrinhas, né, da rosca. Vou apertar Ctrl 1 para abrir a formatação de séries. E no ângulo da primeira faixa eu gosto que ela fique 190 graus virada, eu gosto nessa posição. A explosão de rosca eu vou deixar aqui, vamos ver, 6%. Acho que 6% vai ficar muito. Vou colocar 5%. E o orifício da rosca eu vou colocar 60%. Beleza? Aqui simplesmente agora eu vou dar um Ctrl X e vou colar no nosso espaço destinado aqui, tá? Bom, vou selecionar agora, notem, ó, vou selecionar a área de plotagem, tá os dois selecionados, eu vou clicar mais uma vez sobre o azul para trocar a cor dele para preto, e agora clicando sobre o laranja, eu vou selecionar a cor roxa. E para ambos, clico fora sobre eles novamente, em formatar eu vou dar uma sombra, e eu vou colocar uma sombra inferior, vou tirar o contorno, e vou tirar o contorno deles. Clico agora fora, né, da área de plotagem, aqui no espaço da área do gráfico, e mais uma vez eu vou tirar o contorno e vou tirar o preenchimento. Acho que dessa altura tá bom. Agora só falta a gente adicionar aqui os rótulos dos gráficos. Notem que aqui ele trouxe os valores que a gente tem para cada um das opções. Vou apertar Ctrl 1 aqui e eu quero que o valor seja em porcentagem. E vou desmarcar as outras duas. Então agora, em página inicial, vou dar um negrito, aumentar um pouquinho e colocar a cor branca para a gente ter uma melhor visualização. Bom, os gráficos já estão todos montados e agora só falta a segmentação de dados. E para a gente fazer a segmentação de dados é tão fácil quanto montar esses gráficos. Então, vou selecionar aqui ó, o primeiro gráfico que a gente tem de receita por mês. Aqui na guia Análise de Gráfico Dinâmico, nas opções de filtro, a gente tem um botão chamado Inserir Segmentação de Dados. Então, eu vou clicar aqui em cima dele. E aqui, nesse exemplo, a gente quer segmentar os dados tanto pelo ano, então para fazer as análises ano a ano, quanto pelo tipo de produto. Então vou selecionar as duas opções e dar um OK e ele vai trazer aqui para a gente. Vou clicar em cima da segmentação de dados, ele vai disponibilizar uma nova seção aqui em cima chamada segmentação de dados e aqui a gente tem estilos de segmentação. Os estilos de segmentação eu já deixei preparado um para vocês aí, tá? Dessa forma, tá? E eu vou aplicar para os dois. Agora, selecionando esse primeiro do ano aqui, ó, a gente tem as opções de botões aqui, ó, no canto direito. E eu vou colocar para 3 colunas e redimensionar de acordo com o nosso desejo aqui. E para os produtos, eu vou redimensionar aqui para 4 colunas, aumentar um pouco aqui e posicionar aqui, beleza? Então, agora a gente pode escolher um ano ou um produto que a gente pode começar a ver o dinamismo nos gráficos. Porém, só está mudando esse primeiro aqui, né? Para isso, a gente tem que fazer algumas conexões de relatório. E para fazer isso, eu vou simplesmente selecionar a segmentação de dados, clicar com o botão direito. Aqui a gente tem, então, a opção de conexões de relatório. Vou clicar em cima e vou selecionar o checkbox de todos os outros gráficos. Beleza? E aqui eu vou fazer a mesma coisa para o tipo de produto, conexões de relatório. Aqui eu só não vou selecionar o gráfico 2, porque não faz sentido a gente segmentar esse gráfico que é por produto já, né? Então eu vou deixar o gráfico 2 de fora. E assim, a construção do nosso dashboard já está
pronta. Eu vou só simplesmente agora ocultar as barras de fórmula, a barra de fórmula e os títulos, e vou ocultar a faixa de opções, ocultar as nossas guias, e a gente já tem pronto o nosso dashboard de uma forma muito mais rápida, muito mais dinâmica de ser feita, que a gente pode ganhar bastante tempo. Então, era isso que eu queria construir com vocês hoje. Um dashboard totalmente do zero, sem utilizar nenhuma fórmula e utilizando um conceito que às vezes é super temido, mas é que é muito fácil de utilizar, que é a tabela dinâmica e a segmentação de dados. Por trás dos panos está rolando várias fórmulas diferentes, obviamente, mas a gente não precisou se preocupar com elas e a gente tem um gráfico totalmente estilizado. E para finalizar esse vídeo, eu vou deixar um desafio para vocês, que é formatar esse primeiro gráfico aqui de receita por mês, fazendo com que a maior venda sempre esteja com uma cor diferente, como a gente tem aqui nesse exemplo. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Então, selecionando qualquer um dos meses ou qualquer um dos anos ou qualquer um dos produtos, o maior valor sempre vai ter uma cor diferente. Eu vou deixar isso aí como desafio para hoje, beleza? Então, muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Deixe seu like para me fortalecer. Se inscreva no canal também, tá? Compartilhem se vocês gostaram, compartilhem se acha relevante, tá ficando relevante esse tipo de conteúdo. Deixa aí seu comentário, pode fazer qualquer sugestão, qualquer tipo de assunto que vocês queiram que eu traga aqui sobre Excel, qualquer crítica, qualquer comentário que vocês tiverem, pode deixar aí para me ajudar, porque é super importante eu ter em mente o que vocês estão achando disso aqui e se é relevante ou não, tá bom? Muito obrigado e até semana que vem com o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!